Boa noite. Mais um dia do Papo Cabeça. Terça-feira, 20h30. O nosso Papo Cabeça. Vamos entrando, meus amigos. Chamando os amigos também. Cada pessoa que entra, me dá um alôzinho. Faz um coraçãozinho. Manda um joinha. Oi, Simone Santana, boa noite, Adriana. Adriana Midori. Oi, Vanilce, boa noite. Que bom, Lisete, uhul! Que bom ter vocês comigo mais uma vez, para mais um dia de conhecimento, de aprendizado. Vamos entrando, pessoal. A semana passada foi muito bacana, né? Não foi, pessoal? Nós tivemos terça-feira, né? Um antropólogo. Oi, Soninha, que saudade! Quanto tempo, Soninha Balestra! Você colocou um lustre na orelha. Olha, Lisete, olha que coisa mais linda. Olha, gente, dá uma olhada, eu vou mostrar para vocês. Olha... Mas é só um lado, tá vendo, Lisete? Eu queria ser chique, por isso, filha. Ela falou que eu pus um lustre na minha orelha. Não, bem, é que eu quero ser chique, né? Quando a gente faz, assim, à noite, a gente precisa ser chique. Olha, você viu que eu pus um macacão de onça, né? Porque eu quero ser chique, né, gente? Vamos entrando, dando um oi pra Neuza, né? Fazendo um coraçãozinho... Tá lindo, Lisete? Que bom! Pois é, eu tô tentando sempre pôr um brinco diferente. Então, o Renan, ele trabalhou numa época, num lugar aí, numa loja não, é numa, sei lá, como é que fala aí, de bijuteria, não era loja não, ele fazia o marketing de uma loja, e ele trazia para mim, me presenteava, e eu achava tudo muito grande, né? Agora aí, ó. Depois de velha, a gente começa a ficar assanhado e vai usando os três, né? Maiores e tudo mais, né? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos esperar o professor entrar. Eu vi que ele falou para mim, já estou aqui, mas eu não sei se ele está em algum lugar equivocado, né? Professor Eduardo, se estiver aqui, por favor. Eu não sei, eu vi escrito, estou aqui, mas eu não sei se ele estava na palestra antiga de terça-feira passada. Então, não sei se ele está em local errado, o professor. Mas a Simone pode me ajudar nisso, não pode, Simone? Só não quero ver você com uma jacutinga no pescoço. O que é jacutinga, menina, no pescoço? Eu não sei nem o que é jacutinga. Você precisa me falar, minha filha, porque senão é capaz de aparecer com a jacutinga, que eu não sei o que é isso, não. Simone, você pode me dar uma ajuda? Porque nós somos amigas do professor Eduardo no Face. Será que tem como você me dar uma ajudinha? Simone Santana. Olá, Silvana Suzel, boa noite. Simone Santana, desculpa, Neuza, caiu para mim, eu não ouvi sua pergunta. Simone, o professor Eduardo disse para mim que já estava aqui, mas eu acho que ele deve estar na live de terça-feira passada. Você pode me ajudar nisso? Entrando em contato com ele, falando que eu estou ao vivo agora, é nessa daqui? Fala para ele que eu estou de onça, por favor. Pode ser? A Simone disse que caiu, ainda bem que não se machucou, né, Simone? Sim, ele está aqui. Ah, você está aí, professor? Então, professor, dá um alô para mim, para eu poder te convidar. Hoje nós vamos falar sobre diversidade. Aliás, nós já falamos terça-feira sobre diversidade étnica, né? Hoje nós vamos falar sobre a diversidade de um modo geral, cultural, mas sobretudo a biológica também, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Eu estou aqui. Professor, você dá um alôzinho aí para mim, por favor, para eu poder convidá-lo.
Você tem que falar assim, oi, tá, desculpa, hein, professor, é que o negócio aqui, o negócio não andou. Oi, Natália Fajardo, tudo bom, Natália? É a Natália de BH. Professor, eu vou lhe convidar. Vamos ver se vamos... Professor, se você recebeu aí um convite para entrar. Lembra que tem que ser no celular. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo Gente, o bom, professor, Neuza? o som, Eduardo. Ui, eu que estou sem som, ó, maluca. Tava sem som. Deixa eu Maluca colocar de o meu tudo. também. Então, gente, o Eduardo, ele é um pós-doutor, professor pós-doutorado em educação e saúde, mas ele vai se apresentar, uma pessoa incrível, vocês vão adorar. Nós vamos falar sobre a diversidade e, de um modo geral, na cultura, principalmente a biológica, vamos falar como é que é a diversidade no dia a dia, na rotina, no trabalho, também na escola, uma vivência bacana. Só festa. Alguém colocou aí, a Simone. É isso mesmo, Simone, só na festa hoje. Professor, pode Oi. começar a se apresentar. É um prazer tê-lo aqui com a gente. As nossas terça-feiras têm sido muito agradáveis. Nós fizemos essa semana excepcionalmente para tê-lo aqui, professor. Fiz questão de tê-lo aqui. Então, hoje é um dia excepcional, porque a gente faz só de terça-feira. Mas para ter o professor Eduardo, nós abrimos uma quinta-feira. Olha, Neuza, eu agradeço muitíssimo o seu convite. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que te acompanha. É sempre bom a gente poder conversar, bater um papo sobre coisas assim que promovem a inclusão e a igualdade social. Eu sou professor há quase 30 anos, sempre atuando na área de políticas e práticas de inclusão. Trabalhei com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, EJA, cursinho pré-vestibular, depois graduação na formação de professores, pós-graduação e hoje eu oriento mestrado em educação. Então hoje eu atuo no stricto sensu. E tenho pós-doutorado em educação e saúde e o ano passado fui agraciado com o título de professor honoris causa por uma universidade norte-americana. Sempre pelo trabalho com a inclusão social, acessibilidade e diversidade. Uma luta que eu tenho na minha vida é dignidade para a diversidade. Certo. Então, vamos lá, professor. Vamos explicar, então, o que é diversidade. E você pode... Quando a gente pensa em diversidade, né, a gente tem que ter um olhar muito amplo para a nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira ela é diversa já no princípio da sua formação. Né? Quando os europeus aqui chegaram e encontraram com os povos nativos, isso já provocou um impacto cultural, tanto de um em relação ao outro, como do outro em relação a quem estava aqui. Óbvio que, em função das armas de fogo dos europeus, eles tiveram uma certa superioridade em nível de poder sobre os povos nativos. Que eu, inclusive, já que a gente está falando de diversidade, eu não gosto muito de usar o termo indígena, porque indígena foi um termo aplicado a partir do olhar europeu, mas que acaba parecendo, né, a nós que é tudo igual, e não é. Então você tem os tupiniquins, os tupis, os guaranis, os jaraguás, urubu-capor, e assim por diante. Então são muitas culturas bem diferentes umas das outras. Depois nós tivemos aí a chegada dos colonizadores, que é importante, eu vi você falando sobre a negritude na outra live, e o quanto demorou para entender o processo de racismo no Brasil e como isso fere as pessoas. Mas é importante pensar que vieram os colonizadores africanos, também de áreas muito diferentes. Costa de Mina, onde hoje é Nigéria e Argélia, Angola, Moçambique, enfim, de áreas muito diferentes, com culturas muito diferentes. Mas que o Brasil insiste em dizer afrodescendentes, até porque a memória do povo negro que aqui chegou,
ela foi apagada pela história. Então é muito comum você perguntar para alguém que é descendente de espanhol, quem eram os avós, a pessoa fala, sou descendente de espanhol, de português, de alemão, de italiano. Quando a gente chega numa pessoa de origem africana, eu sou afrodescendente. Mas de onde? De qual região? De que lugar? De que país? De que nação? De que cultura? A maioria das pessoas não conseguem, né, encontrar essa origem em sua raiz. Uma questão histórica. Mas, enfim, os africanos vieram de vários lugares diferentes e trouxeram uma outra cultura que se misturou com a cultura que já havia aqui dos povos nativos. Uma mistura bastante significativa, né, dessas culturas. O que criou uma outra cultura, que é o que a gente chama de cultura brasileira, entre aspas. Mas nós temos microculturas representadas pela população brasileira que preservam as suas raízes. E depois vieram os orientais, os japoneses e assim por diante, e tudo isso foi se misturando cada vez mais, né? Então, se nós pensarmos na origem da formação daquilo que a gente chama Brasil, né, ela é uma origem extremamente rica, né, porque existe aí toda uma diversidade cultural, de dança, de comida, de religião, de religiosidade e de visão de mundo. A nossa cultura foi empobrecida na medida que, dentro de um processo político, a cultura europeia foi imposta como meio, né, de olhar científico, industrial, para algo que poderia ser muito mais rico, entende? Então nós temos aí essas questões dos fenótipos, do modo como a pessoa é, essa mistura cultural e as diferenças religiosas. Então o conceito de diversidade, ele precisa ser pensado dentro de toda a sua complexidade. Né? Certo, certo. E diversidade e humanidade, como elas podem caminhar juntas? Então, para a gente pensar, né, que antes da gente pensar na questão da humanização, houve um processo de desumanização. E esse processo foi histórico e pseudocientífico. Né? Toda a cultura que existia aqui em território brasileiro, que apresentava uma diferença daquilo que era trazido pela cultura europeia, sofreu sanções ao longo da história, sanções políticas. Por exemplo, o candomblé foi perseguido, a umbanda foi proibida, né? Os colonizadores japoneses que chegaram aqui sofreram muito também. Não foi um sistema de escravidão, mas sofreram muito. Né? Tiveram diarreia, o que foi prometido não foi entregue a eles. Então, assim, é uma história de muito sofrimento. Que muitas vezes o livro de história não relata. Indígenas, como são chamados, foram mortos em milhares, em nome de um desenvolvimento. Né? Então, pensar que esse processo de extermínio, esse processo de morte simbólica, essa proibição cultural dessas pessoas, foi um processo de desumanização. Lembrando que, no período da colonização do povo africano no Brasil, colonização essa feita contra a própria vontade da população africana, havia, inclusive, uma pregação por parte da Igreja Católica que concordava com a coroa espanhola e portuguesa, que dizia que as pessoas negras não tinham alma e que os índios também não tinham alma, que eles se assemelhavam ao selvagem. Isso é muito perigoso, porque a gente esbarra num processo de desumanização que até hoje algumas pessoas acreditam que é verdade. Né? Se não acreditam e não declaram, elas acabam esboçando isso em algum discurso, em alguma narrativa, em algum momento da vida. Então, pensar no processo de humanização é muito mais do que a gente pensar em inclusão social. Esse processo de humanização tem que mudar o pensamento das pessoas. Né? A gente tem que começar a entender a diversidade dentro da sua complexidade e a diversidade a partir da humanização com mudanças que a gente tem no nosso pensamento. É entender
que, independentemente da religião que a pessoa tem, seja ela cristã, seja ela espiritualista, seja ela espírita, seja ela de uma origem oriental, seja ela xamanista, essa religião tem uma dimensão do sagrado. Ela tem um ritual sagrado, ela tem um rito sagrado, ela tem uma liturgia sagrada, ela tem uma fé, ela tem o seu objeto de adoração. É também pensar que as pessoas são diversas em sua orientação sexual. As pessoas vivem em sociedade, elas podem ser homossexuais, heterossexuais, bissexuais e pansexuais. E acredito que a questão da religião e da orientação sexual ainda seja um tabu e uma barreira para que as pessoas entendam a complexidade da diversidade. Certo. E a partir dessas questões, pensar também no universo cultural. Se nós temos pessoas tão diferentes vivendo no mesmo país, com origens tão diferentes, com ancestralidades, memória, história tão diferentes, óbvio que nós teremos aí culturas diversas que se manifestam. E linguística também, né? Sim, e linguística. Sabe, Neuza, quando eu dei aula de língua portuguesa, tinha um exemplo que eu gostava muito de dar para as pessoas. Eu falo bastante, então me corta, hein? Fica à vontade. Ui, será que ele caiu? Caiu aí para vocês, gente? Oi, Cândida, caiu para vocês? Para mim ele caiu. Para mim ele caiu. Professor, se você estiver aí, dá um alôzinho. Para mim você caiu. Estou adicionando de novo, vamos ver. Ah, você tinha caído, professor? Caí, eu estava falando com você, aí eu falei. Mas não se machucou, né? Não se machucou, né? O bom de cair aqui é que a gente não se machuca. Né? Não sei o que aconteceu, mas de repente eu falei, cadê a Neuza? Desculpa. Então, assim, a gente entender que essas. Então você me corta. Eu falei, e você viu? Eu falei, então você me corta, que eu falo bastante, o negócio caiu. Não, professor, não tem problema. A gente estamos aqui para aprender mesmo. E você estava falando sobre a linguística, né? Que você estava dando um exemplo. Olha só, quando eu lecionava língua portuguesa, eu gostava muito de conversar com os meus alunos sobre um aspecto da linguagem, né? Porque o Brasil, no século XIX, ele falava, na verdade, em Engatu e o Porto Crioulo. Então eram duas línguas que não foram oficializadas, mas que era uma mistura do africano nagô, Evefon Afoxé, do espanhol, do português, do tupi-guarani. Mas em função de um acordo do governo brasileiro com a coroa portuguesa, legitimou-se como língua oficial do Brasil a língua portuguesa. Mas então quer dizer que eles falavam antes uma mistura de línguas, é isso? Era uma mistura de línguas. E olha que interessante. Olha, tem uma palavra que quando você vai no interior, as pessoas usam muito, que é cuié. Isso. Porque não havia, né, no Nhenguatu e no Porto Crioulo a palavra talher. Havia a palavra cuié, porque a cuié era um instrumento que se usava para cuiar a cuia. E as pessoas comiam na cuia. E aí, com essa questão da oficialização da língua portuguesa, o que acontece, né? As pessoas que falavam cuié falavam, a partir dessa decisão política, era considerado um erro. Só que você também não consegue mudar da noite para o dia a forma como um ser humano se expressa. A linguagem é pensamento, pensamento é cultura. Então, da palavra talher, né, que veio da Europa, misturado com a palavra cuié, deu origem à palavra colher. Talher com cuié originou colher. Olha que interessante. Mas a palavra cuié, a palavra cuié, ela é muito usada principalmente no interior de São Paulo, porque preserva-se a língua
falada originalmente no Brasil, principalmente nas proximidades das comunidades quilombolas. Né? Olha, E essa é uma riqueza, porque quando você ouve uma pessoa, sabe, falando vassoura, cuispi, cuié, isso é uma herança viva do Nhengatu, que ficou na nossa história, preservada na memória do povo. pois é, professor. Então eu vou te falar assim, com a maior vergonha, eu achava que isso daí era uma forma, era uma pessoa que não era alfabetizada e não sabia falar, entendeu? É, eu via dessa forma, porque, por exemplo, a minha avó, que nasceu no sertão do Piauí, ela falava dessa maneira. Mas eu Cuié. falava, ai, então, mas eu falava, não, a coitadinha nunca foi para a escola, fala tudo errado, né? Então, claro, eu não sei linguística, não sei nada de linguística, então, para mim, ela falava errado. E olha que interessante, a minha avó nunca foi para a escola, ela falava dessa forma, parecia que falava errado. É porque, na verdade, quando a língua portuguesa se tornou a língua oficial do Brasil, todas as pessoas que não eram escolarizadas passaram a ser consideradas analfabetas. Porque elas, mesmo que elas tivessem desenvolvido alguma escrita, só para entender, elas não escreviam a língua oficial. Então, o modo como elas escreviam era errado. Então, eram semi-analfabetos. E as pessoas que não foram à escola e não aprenderam a escrever de forma nenhuma eram os analfabetos. Mas um século é muito pouco para alterar toda a linguagem de uma nação. E essas pessoas, elas preservam a principal riqueza da nossa língua, que é o porto-crioulo e o nhengatu. Então, quando eu falava de língua portuguesa para os meus alunos, eles falavam assim, minha avó fala cuié, vassoura, cuispi. Eu falava, não, ela não fala errado. Né? Ela fala a partir da sua cultura originária, que vem do nhengatu e do porto-crioulo. Entretanto, a língua oficial, o dicionário, diz que é colher, talher. É uma outra forma de você entender a língua a partir do padrão. Mas não é feio, não é errado, e é muito rico você preservar a língua em sua origem. Claro, claro. Mas eu aprendi mais uma, né? Não sou eu acho que outras pessoas. É a Norma que diz que ela também pensava assim, né? Então, a Simone está falando que todo conhecimento informal também deve ser valorizado, com certeza, né? Com certeza, né? É que E às olha, vezes a gente, na nossa ignorância, a gente não sabe, nós não estudamos isso, a linguística. Então, para mim, eles falavam por não saberem mesmo ler e escrever, né? Mas é interessante a gente conhecer, né? Que e hoje, interessante. na área da linguagem, da linguística, ou quem estuda a língua portuguesa, as comunidades que preservaram esse tipo de pronúncia, elas são uma fonte de conhecimento de extrema importância para um linguista, né? Porque é a história da nossa língua. Então, até hoje, a gente vai encontrar comunidades que fazem uso da língua dessa forma. E mesmo que a pessoa frequente a escola, as pessoas falam, não aprendeu nada. Aprendeu. Mas existe algo dentro de nós que é muito mais forte do que esse aprendizado arbitrário, que é a cultura familiar, a cultura do lugar onde a gente nasceu, e a gente preserva isso. Eu, como professor Eduardo, óbvio, quando eu estou falando com você, eu tenho uma forma de usar a linguagem, mas quando eu estou com a minha família, no meu dia a dia, é extremamente informal, não tem por que não ser. Né? Claro. Tá, professor, vamos falar um pouco da ética na diversidade? Vamos. Olha, ética é uma questão muito interessante da gente pensar, né? Porque a moral são os valores postos na sociedade. Então, existem alguns valores que são morais, que estão dentro de nós, porque nós aprendemos com a família, com a religião, com a política, e que são preservados historicamente. A ética é a minha posição perante esses valores. É o que eu escolho. Entende? Então, por exemplo, a partir da ética, eu posso pensar que a minha consciência que atua sobre mim vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Certo. Acima de toda essa moral posta pela política, eu gosto muito de trazer, né, um exemplo da Alemanha no momento da Segunda Guerra.
a moral política da Alemanha autorizava a segregação, a discriminação e a morte dos judeus. Pensar que houve todo um trabalho educacional para que eles se autorizassem a fazer isso. Mas aí a gente pode pensar no peso da ética. E aí eu posso trazer até como exemplo Schindler, que salva inúmeros judeus, porque ele contraria a moral da política alemã naquele momento. Então, às vezes, ser ético é, inclusive, contrariar a moral vigente naquele momento. Porque havia nele uma sensibilidade que era enxergar o valor do ser humano e da vida. E contrariar aquela moral política. Então, quando a gente fala da ética na diversidade, às vezes a gente tem que fazer uma análise da moral política que está posta, a gente tem que fazer uma análise da moral que foi construída historicamente e ir além disso que é posto e pensar no sentido que você usou de humanidade. Como eu enxergo o ser humano que a mim se apresenta. E ver nele sempre o seu direito infindável e infinito de ser ele mesmo, em qualquer situação. Então, se eu sou uma pessoa preta e quero usar turbante, que bom, e eu não vou ser visto como exótico. Eu sou uma pessoa que apresenta a minha etnia, a minha cultura, o meu desejo, a minha estética, a minha cosmética. Se eu quero usar cabelo encaracolado, que bom. Se eu sou uma pessoa loira, se eu sou uma pessoa indígena, se eu sou uma pessoa homossexual, eu posso ser efeminado, eu posso ser masculinizado, se eu sou uma mulher trans, se eu sou um homem trans. É eu parar de aplicar, por exemplo, valores fundamentalistas e olhar para esse ser humano como ser humano. E a partir dessa humanidade, entendê-lo. Eu não posso entender esse outro a partir dos meus princípios. Eu tenho que entender esse outro a partir dos princípios dele. E aí, Correto. óbvio, existem valores que são universais, né? Esse princípio dele e esse princípio que é meu não pode ferir o outro, não pode violentar o outro, não pode provocar dor no outro. E aí algumas pessoas falam, mas eu não tenho nada contra gay, por exemplo, dentro desse contexto de diversidade, mas eu não gosto que se beije na minha frente, eu não gosto que se agarre. Então vamos pensar um pouco. Aí é um critério de educação. A gente pode pensar num padrão de comportamento social, desde que ele se aplique a todas as pessoas. Quando? Ao heterossexual é permitido mostrar sua afetividade em público e aos homossexuais isso é proibido ou causa um estranhamento e muitas vezes uma violência. Entende? Aí a gente tem que repensar. Porque o que está sendo cobrado não é um princípio moral, é um princípio de desigualdade. Certo. Né? Certo. E conviver em sociedade, entender a diversidade humana, se torna bem fácil quando eu percebo que para o outro que eu acho diferente, eu sou diferente. É verdade. Né? Claro, claro. Aí, a partir desse momento eu vejo, se eu respeitá-lo. Certo. Deu, acho que uma congeladinha aí. E, bom, gente, olha, vocês podem fazer pergunta para o professor. Eu sei que está todo mundo empolgado assistindo, mas pode perguntar para o professor que ele está aí para responder sim, viu? Vocês podem fazer pergunta. Fiquem à vontade. Chame os amigos, a família, que o papo tá bom. Estamos aprendendo muito, o papo tá bom. Professor, vamos falar sobre a diversidade biológica no nosso dia a dia, né? No trabalho, na escola. A diversidade biológica, eu tenho um casal de amigos homossexuais e trabalharam comigo quando eu tinha em Beleze. E eu adoro o casal, adoro. E uma vez me chamou a atenção, não, a gente já sabe disso, mas quando ele falou para mim, parece que
mexeu mais comigo, que ele falava que não podia, eles não podiam andar na Avenida Paulista. Ah, ele acabou de chegar aí. De medo. Então, Uhum. o casal não podia andar na Paulista de medo. Isso me chamou muita atenção. Eu falo, gente, não é possível que num país tão diverso como o nosso, né, a gente não poder andar na Avenida Paulista. Vocês não poderem andar na Avenida Paulista. Assim como eu, que sou negra, morei em Moscou por 3 anos e não conheci o metrô, que todo mundo fala da beleza do metrô russo, né? A Uhum. arte que tem dentro do metrô russo. Eu não pude conhecer, de medo de apanhar, por ser negra. Então, impressionante. Como é que você fala assim, poxa, eu não tive o direito de conhecer a arte do país que eu morei 3 anos, respeitei o país em sua totalidade e não pude ter o prazer de conhecer a arte daquele país por causa da cor da minha pele, né? Uhum. Então, isso assim mexe demais comigo, esse tipo de coisa, né? E eu queria que você agora, ó, como podemos educar nossos filhos e netos sobre diversidade? Ó, uma pergunta também já para você. A partir daí, fica à vontade, Eduardo. Então, sabe, quando a gente vai para outro país, a gente entende o que é ser um corpo fora daquele lugar, né? A gente está inserido numa cultura, ao mesmo tempo a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça, a gente está suscetível porque a gente é uma pessoa que não pertence àquele lugar. A gente está nele. Certo? Mas vamos pensar, Neuma, isso que você viveu na Rússia é vivido aqui no Brasil por inúmeras pessoas negras, né? Sim, Quanto mais na periferia, mais suscetível os corpos pretos são à violência simbólica e física e à morte. Essa é uma realidade, né? Ainda hoje, de manhã, no programa da Fátima Bernardes, eu não assisto muita televisão, mas me chamou muita atenção o depoimento de uma mãe cujos os filhos foram, segundo ela, torturados dentro da própria casa. E no final da entrevista com a Fátima, ela disse assim: eu tive alguns filhos brancos e eu sempre reclamei para Deus. Dentro da simplicidade dela, do depoimento, do modo como ela falou, me tocou muito, eu chorei. E eu sempre pedi para Deus para ter um filho negro, porque eu queria que alguém me puxasse na família. E ela disse isso para Fátima. Hoje eu me arrependo de ter pedido isso para Deus, porque os meus filhos sofrem muita violência por serem pretos. Sempre é uma batida policial, sempre é uma violência, sempre é um xingamento. Aquilo me sim, tocou sim. tão forte quando ela disse isso, né? Porque a gente começa a pensar como o racismo fere a ponto de uma pessoa, muitas vezes, ter medo de ser o que ela é. Sim, sim, Né? Ter medo dos sim. seus filhos estarem na rua indo trabalhar por uma questão Verdade. de pele e de cultura e de origem. Né? Isso que o seu amigo falou para você é verdade. Principalmente dentro dessa comunidade, as mulheres trans são as que mais sofrem violência, gratuitamente. Né? Então pense que uma mulher trans na rua, na praia, fazendo seu lazer, indo para a escola, ela pode sofrer a mesma violência, no sentido de odiarem a presença daquela pessoa pelo fato dela ser uma mulher trans. Não quererem a presença dela. Então, se uma mulher trans toma a decisão de estudar, por exemplo, pedagogia, as pessoas podem pensar: como? Vai trabalhar com criança? Sim, vai trabalhar com criança. Mas o pensamento social ainda é muito atrasado de entender essa questão da diversidade. Quando a gente começar a entender que existem pessoas cujo direito e a liberdade de escolha passa a ser sacrificado, tolhido, só pelo que ela é,
a gente vai começar a fazer um exame de consciência mais profundo e entender que isso é uma violência e que não pode acontecer. O que o seu amigo falou é verdade, né? Mesmo Ele hoje em está, pleno século. inclusive, Eduardo, ele está falando alguma coisa aqui, que é dele que eu estava falando e ele acabou de entrar. O Imagine o Jean, quanto nós sentimos na Turquia. Lá não existe essa de gay. Na capital é mais leve, mas na Capadócia, cidadezinha típica antiga. Sabe o que o hotel falou para mim? Tomar cuidado na rua. Eles não te aceitam aqui. Tomem cuidado. É muito triste. Sim, é, muito mas triste. eu tenho razão. Existem países ainda que criminaliza, né, a homossexualidade e penaliza com pena de morte. Então, assim, eu tenho um amigo, foi meu aluno, na verdade. Uma vez ele falou para mim assim: professor, vem para Angola para dar uma palestra. Eu adorei. Eu falei: nossa, eu vou adorar conhecer, né, Angola. Ele falou: o senhor vai falar sobre o quê? Eu falei: olha, eu gostaria de falar sobre, né, orientação sexual e identidade de... Ah, aqui não pode. Então eu vou falar sobre educação de surdos. Não, aqui a gente ainda vê, né, aqui o governo ainda pensa na pessoa surda como alguém que tem que estar numa escola especial, então assim é bastante complicado. Então eu vou falar do empoderamento feminino. Não, tem muita resistência aqui no meu país. Então eu vou falar do Paulo Freire. Paulo Freire é proibido. Eu falei: então não tem como eu ir. Eu vou ir falar do quê? Nesse momento não dá. Não dá, senão eu vou preso. Eu vou descer do aeroporto e vou ser preso. Porque é tudo que eu pesquisei, tudo que eu trabalho, tudo que eu lutei a minha vida inteira. Né? Não tem o que eu falar. Aí. Né? E Olha, que impressionante, não? agora, Neuza, é triste a gente pensar, né, que isso que foi posto aí sobre Turquia, sobre alguns países do Oriente Médio, sobre alguns países da África, sobre a própria Rússia, mas essa também é uma realidade que se estende para a nossa cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade com uma diversidade cultural imensa, mas que não sabe viver de forma inclusiva em relação a essa diversidade cultural, em relação à diversidade de corpos, em relação à diversidade de orientação sexual. E você falou sobre diversidade biológica. Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas podem ficar um pouco assim pensativas, e essa é a intenção mesmo. Toda verdade biológica é uma interpretação, sabe? Então, assim, a biologia, quando a gente fala biologia, a gente aprende na escola que biologia é o estudo da vida. Mas quando a gente vai Sim, estudar a fundo o que é o estudo da vida, olha, não tem como você estudar aquilo que não é catalogado. Então, biologia é o estudo da vida catalogada. Aquilo que foi prescrita, foi descrita nas enciclopédias a partir de uma interpretação política, de uma interpretação ideológica, entende? Então ela não é neutra. Né? A biologia não representa a coisa em sua própria natureza. A biologia é uma interpretação biológica, é uma interpretação sobre a vida que se apresenta, a partir de uma série de princípios. Por exemplo, na Tailândia, existe o gênero neutro. Então, na certo. Tailândia sempre foi aceito a questão, né, do macho, da fêmea, intersex. Uma pessoa que nascesse hermafrodita, que hoje é chamado de intersex, lá tudo bem. Hoje o Brasil reivindica a intersexualidade. Mas até pouco tempo atrás, ou o médico decidia, ou a família decidia. Qual seria o sexo? Se as pessoas falam que o nosso gênero é a partir do nosso nascimento, então uma pessoa que nasce intersex, ela nasceu intersex. Como é que a medicina reivindica a mudança dessa pessoa, a adequação do corpo dessa pessoa? Então vamos pensar, a interpretação biológica e médica, ela é aplicada quando convém, porque quando não convém, ela tenta mais uma vez reverter para o seu princípio político. Porque se as Certo. pessoas reivindicam tanto o gênero a partir do nascimento, então quem nasce intersex, o intersex é uma pessoa que traz a sua intersexualidade, seu hermafroditismo, que é uma palavra mais conhecida, né, em sua própria natureza. Nasceu assim. E por que daí então não pode? Como não pode? Por que não pode?
Eu nunca pensei, realmente. É uma reflexão. Mas aí criaram uma palavra que é bastante complicada do ponto de vista político e da formação da identidade, que é o distúrbio. Então se não se encaixou na norma, então é distúrbio. E aí o distúrbio tem que ser corrigido. E a partir disso eu aplico, né, a minha autoridade sobre esse outro. São essas questões que as pessoas... a sociedade hoje é muito cheia de mimimi. Não é mimimi. Né? As pessoas estão tendo voz, as pessoas estão tendo vez, as pessoas estão querendo ser donas do próprio corpo, as pessoas estão entendendo que a nossa subjetividade é o nosso bem maior. E eu não posso deixar que roubem a minha subjetividade. Eu não posso deixar que tirem de mim aquilo que eu sou em minha essência. Em nome de uma norma, de uma imposição, de uma regra que não me representa. Certo. Então, Verdade. sabe, uma pessoa negra não pode tolerar piada racista. Com pessoas com nanismo. A gente não pode tolerar piada com gay, com lésbica, com transexuais. Não pode, com mulher. O lugar de mulher na cozinha, não é. O lugar da mulher é onde ela quiser. A gente não pode Claro. tolerar esse tipo de piada. Exatamente, exatamente. É que antigamente tudo era aceitável, né? Se chamar o outro de neguinho, neguinha, neguinha, era tudo aceitável, né? Aquele lá é boiola, não sei o quê, tudo era aceitado, né? Era aceitável. Hoje, como você disse, nós queremos ter voz, né? Uhum. Nós não queremos ser diferentes de ninguém, não queremos diferença, né? Nós queremos ter voz e a mesma igualdade, a mesma oportunidade, né? Uhum. Como você vê a oportunidade no trabalho? Então, você sabe, essa oportunidade, Neuza, aí é uma análise bastante subjetiva, é uma visão muito minha. Ela ainda não aconteceu, embora pareça que aconteceu. Né? Para que a oportunidade de fato seja igual, a gente tem que fazer toda uma reestruturação e uma reparação histórica, que é o que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala em sistema de cotas, a gente não tem que lutar contra o sistema de cotas, a gente tem que ampliar as cotas. As cotas precisam, de fato, sabe, contemplar as pessoas negras, as cotas precisam contemplar os indígenas, as cotas precisam contemplar as mulheres e homens trans, as cotas precisam. Porque no início da nossa formação acadêmica, né, das universidades, elas começaram a se formar no Brasil a partir de uma economia europeia. Então, a princípio, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Se nós tivéssemos, por exemplo, 10 negros e 10 pessoas brancas de origem europeia disputando vaga num curso de direito, por exemplo, como quem custeava a universidade no Brasil, né, eram os banqueiros europeus, então 9 vagas eram cedidas para pessoas brancas de origem europeia e uma vaga para um negro, quando isso era concedido. Então esse sistema de cotas, só para a gente pensar não com esse nome, mas a favor do branco europeu, já aconteceu no Brasil no início do século XX, nas primeiras décadas. Então você teve uma formação muito desproporcional entre população negra, que representa quase 52% da população, e a população branca. Em nível de Certo. formação. E aí a gente fala, né, no final do trabalho escravo no Brasil, mas um sistema que escravizou. Porque sem formação, essas pessoas sempre eram alocadas no trabalho daquelas pessoas que se formavam, muitas vezes. Então, quando a gente fala em cotas, é uma reparação histórica. Então, Oh, é sem necessário que dúvida, exista. sem É necessário. dúvida, sem dúvida. Eu vejo muito homossexual, digamos, na publicidade, na arte, né? Agora, eu, empresas, uma multinacional, uma empresa, os diretores de empresa,
A gente não vê, assim como o negro, né? A gente não vê, tá mais difícil. Ele vai ter que ser muito enrostido para ser aceito, né? Um diretor de uma multinacional, por exemplo, ele tem que ser muito enrustido. O negro não vai aparecer, porque não tem como enrustir, então não vai aparecer o negro na direção, né? Como é para vocês esse tipo de coisa? Como é que vocês, vamos supor, aquela pessoa que almeja um cargo que não seja na publicidade, essas coisas, como é que tem que ser feito? Porque o trans é, piorou, é muito mais difícil para ele, né? Para o trans é muito difícil ele conseguir ele pode almejar um cargo desse, mas nós estamos assim tão longe disso acontecer. Como é que você vê isso? Olha, eu vou ser muito sincero, eu tenho 46 anos, você tem mais vida do que eu, mais experiência e muito para ensinar, né? Mas eu acho que quando você vê determinada geração falando, isso deve provocar em você uma certa alegria, porque muita coisa mudou. Quando eu vejo os adolescentes falando hoje, quando eu vejo as pessoas, né, que estão entrando no mercado, eu fico um pouco mais esperançoso e vou dizer por quê. Eu, conversando com a minha enteada, a caçula, falando sobre essa questão de sexualidade, e eu acabei perguntando, né? Eu falei assim, mas e você? Você é o quê? Ela me deu uma resposta que eu achei tão profunda, tão inteligente e tão linda, que ela disse assim: eu não acho que eu tenho obrigação de me definir. Eu vou gostar de pessoa. E eu sou uma pessoa e pronto. Ótimo. Então, mesmo com toda a luta que eu tenho historicamente na minha vida, eu ainda tenho aquela concepção em mim da homossexualidade, da bissexualidade, da heterossexualidade e considero isso significativo como uma questão de luta, né? E aí, olhando, e conversei também com o Igor Sudano, que é um homem trans não binário, ele falou a mesma coisa, eu não tenho mais necessidade, eu falo da minha transexualidade, porque eu acho que é uma questão de luta, as pessoas têm que aprender a me respeitar como homem trans, eu não nasci biologicamente homem, mas eu sou um homem, e eu conto a minha história para reforçar a luta. Mas eu sou não binário. Quero ter a liberdade de hoje usar uma bermuda, um skate, aquilo que socialmente criaram como próprio do masculino, e amanhã eu quero usar um salto. E quem vai me impedir? Então, é uma Certo. geração que já vem questionando esses valores e que vai chocar muitas pessoas, mas é necessária, né? Porque o meu corpo é uma propriedade minha, só cabe a mim decidir o que eu vou usar nele ou não. Então, quando eu vejo esse tipo de declaração de pessoas tão jovens, que estão entrando aí também no mercado, né, se tatuando, não se preocupando tanto com a empregabilidade, porque essa é uma característica também do jovem de hoje. Eu não gostei daquela empresa, ela não me respeitou, estou pedindo a carreira, ficar 30 Sim, anos na mesma sim. empresa. Os jovens já Existe uma. têm essa cabeça, ele está crescendo assim mesmo. É, ele tem. Eu tenho uma esperança, porque assim, é um pessoal que se impõe nesse sentido e reivindica o seu espaço. Né? Hoje as empresas dependem muito do perfil da empresa. Mas em grande maioria, quando elas empregam não só uma pessoa homossexual como transexual, e aí o transexual pode ser hétero ou homossexual, relacionar diretamente a transexualidade ou a homossexualidade. Isso é um erro quando as pessoas fazem isso. Né? É, um cadeirante, um surdo, um cego, uma pessoa down, um autista, uma pessoa com síndrome de Martin-Bell, uma pessoa com nanismo, uma pessoa negra, branca, denominada parda, que é uma outra questão que tem um movimento de luta contra essa construção do pardo, né? O indígena. Vamos pensar, as empresas muitas vezes contratam pensando na sua visibilidade. Nós somos uma empresa inclusiva, mas muitas vezes impõe regras para essas pessoas. Você pode Assim? até aqui. Você pode até aqui. Esse é o limite. Né? Então você pode Ah, ser uma é? pessoa negra. Muitas vezes as empresas impõem essas regras e são regras impostas de forma muito sutil. Né? Então, você pode ser gay, mas não seja efeminado. Ah, entendi. Você pode ser uma mulher negra, mas olha, não vem com um turbante muito colorido, com um brinco muito colorido, porque isso não representa a nossa. Entende?
Você Entendi. pode ser uma pessoa né, de outra religião, mas não fala que você é do candomblé. Neuza, eu fui afastado de uma instituição, né? Eu fazia um trabalho muito significativo numa instituição de ensino superior e sutilmente me dispensaram porque eu tatuei o assé de Xangô no braço. Enquanto eu tinha em São Francisco, nunca ninguém falou nada. Quando eu tatuei o assé de Xangô, né? Porque daí São Que eu Francisco não ainda é sei o que é tolerante. isso, que eu não sei, professor. Então eu falo o que é, porque eu Falo. sou ignorante. O que eu não sei, eu não tenho vergonha de perguntar. Não, lindo. Xangô é um orixá do Certo. candomblé, cultuado, ritualizado no candomblé, considerado a energia da justiça, né? Então, e ele tem dois machados como símbolo de justiça. Dois machados Ah, tá. cruzados, entende? E aí, o assé significa esse símbolo, né, de poder dele. E como eu sou uma Ah, pessoa que tá. sempre trabalhei com a questão da inclusão, por ter amigos babalorixás, eles falaram que o meu orixá de cabeça era Xangô. E em respeito a isso, porque eu não tenho uma religião definida. Eu sou uma pessoa ecumênica. Eu adoro religiões, de verdade. Eu falo bastante, então me corta. Por Não, fique exemplo, à vontade. minha família vai todo ano para Aparecida a pé, de Lorena até Aparecida do Norte. Eu não me considero católico, embora eu tenha uma criação católica. Mas em respeito à fé da minha família e por ver tanta beleza naquele ato, eu vou também. Já fui 3 anos, entende? Então, assim, eu tenho uma percepção ecumênica da espiritualidade. E em função disso, quando me disseram, olha, você é filho de Xangô, eu falei, nossa, então eu quero autorização para homenageá-lo. Porque se dentro do catolicismo eu tenho uma admiração pelo homem que foi Francisco de Assis, dentro do espiritualismo eu quero homenagear então esse orixá que segundo você, segundo a sua fé, o Baba, eu falei para ele, o Babalorixá, me representa, me guia, me conduz espiritualmente. E ele autorizou. Então eu fui e fiz, entende? E aí fui surpreendido com essa questão. Né? Para ver que existe uma intolerância, inclusive religiosa, uma intolerância com símbolos e signos religiosos, quando esses não se encaixam em um determinado padrão. Certo. Então, então as empresas elas se dizem inclusivas, desde que você se adeque ao padrão que elas propõem. Entendi. É, isso que eu estou te falando, que você pode até conhecer, não. Pode existir diretores, presidentes de empresa gay, mas você não sabe que é. Porque É. realmente, eu pelo menos nunca vi. Vou dizer para você que meu marido é executivo, ele trabalhou 30 anos em uma empresa só, ele queria, inclusive, um negro em gerência, não sei o quê, não teve, não tinha, não. A gente não sabia de gays na empresa, nós viajamos o mundo, assim, a trabalho, e era diferente. Então, realmente, é o que você acabou de falar. Pode ser que tenha, mas ele não aparece. Não aparece, porque talvez é esse limite que existe, que é imposto para ele, né? Não pode ser afeminado. É, e existe sim, e isso é muito importante falar, sabe? Existe um preconceito social em relação à homossexualidade, né, ao homem cis gay, ao homem trans ou a mulher trans quando é gay ou lésbica, né? Mas aí também existe quando eles são heterossexuais, porque as pessoas ficam sempre vigiando a sexualidade da pessoa trans. Mas você tem razão. E uma das questões que sempre perguntam para mim, eu ouvi isso durante toda uma vida. Mas por que você fala que é gay? Você não parece? Gente, ser homossexual não é uma questão de parecer ou não parecer. É uma questão de fórum íntimo. É aquilo que eu sinto que eu sou e é a única coisa verdadeira de mim que eu tenho para oferecer para as pessoas. Porque eu construí uma família ao lado de outro homem. Eu não posso simplesmente, para agradar as pessoas, sabe, esconder
Isso que é mais valioso para mim, só para agradar as pessoas. Mas, Certo. Neuza, eu posso te, assim, nunca ninguém diretamente, assim, sabe, cara a cara, me maltratou em função disso. Mas já aconteceu de me convidarem para dar palestra. Eu tenho livro de literatura infantil que eu escrevi. E aí a pessoa saber que eu sou casado com outro homem, e aí fala, olha, não vai dar mais, porque, né, não é possível. Mesmo porque, com o meu companheiro, nós temos uma dupla de teatro, Patrick e Patrec, e a gente, sabe, brincadeiras tradicionais, a gente dança, a gente conta história, a gente faz leitura, a gente abre roda. Então tem essas questões que a gente sente que acontece. Assim como uma pessoa preta, ela sente quando ela é olhada em função da sua cor de pele. Assim como uma menina trans Sim, sente que ela está sendo discriminada por ser uma menina trans. O menino trans sente isso. Não precisa falar, o olhar mostra. verdade, com certeza. E o que a gente tem que fazer? Começar a mudar o olhar das pessoas. Gradativamente, com luta, com espírito de paz, porque também não é, muitas vezes, sabe, é, devolvendo a agressão que a gente vai mudar esse pensamento, mas a educação é o meio. E A como a gente educação é o pode meio. educar os filhos e os netos? Bom, eu, por exemplo, meus filhos já são. O mais novo já tem 33 anos, então já não tenho mais o que educar. O que eu tinha que educar já foi, né? Mas graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa de uma cabeça mais livre e não tive, muito pelo contrário, meus filhos me explicam muita coisa, porque eu ainda sou do tempo antigo, né? Então, terça-feira mesmo eu aprendi umas palavras que já não se usam mais, porque se remetem ao negro, né? À pele preta. Então eu falei, só que tem uma diferença, é muito difícil para mim, que já tenho 62 anos, ter que trocar os nomes Uhum, para não, sabe, para não remeter ao negro, porque aquilo já está na minha cabeça, né? uhum, Eu chamar que aquilo lá é uma mesa de cabeceira, para mim já é difícil, porque eu estou com o criado mudo dentro da minha cabeça há 62 uhum, anos, né? uhum, Mas os meus filhos são pessoas assim que me ensinam o tempo todo. Eles me ensinam a respeitar a diversidade assim como um todo. Então eu tenho aprendido sim. Então, eu acho assim que a próxima geração é a geração Z, acho que é Z, né? Aqui está uhum. vindo, né? Eu acho que essa geração Z, ela vai ser muito melhor, eu acredito, né? Porque ela já vai crescer. Eu acho que a geração milênio já ensinou bastante, já melhorou muito, né? Eu sou baby boomer, então eu estou lá no outro século. Eu já sou de outro século, mas eu acho que essa geração, o milênio, está ensinando muito para a geração Z. Eles já estão vindo com outra cabeça. Eu acho que vai ser muito mais fácil para todos nós. Para todos nós. Eu acredito. Mas, por exemplo, para quem tem. Eu pretendo ter neto, né? Como a gente pode conversar com o neto? Essas meninas que têm os filhos novos, como a Simone, como é que a gente educa para a diversidade? Então, você sabe que esse é um grande desafio. E o que eu vou falar, às vezes parece utópico, as pessoas falam, ah, mas esse é um pensamento muito apurado. Mas se eu não falar sobre isso com as pessoas, a gente não vai mudar o modo como a sociedade se estrutura. Então, olha, em primeiro momento, né, a gente precisaria pensar: se eu tenho uma religião e essa religião me faz feliz e me constitui como pessoa humana, seria muito interessante que a gente parasse de falar para os filhos, para os netos, a nossa religião é a certa, a nossa religião é importante. Seria muito interessante que o nosso discurso fosse, né, olha, é, na nossa religião as coisas são assim, mas na religião do outro as coisas são dessa forma. Porque Ou daí é a criança permitido você ser ateu também? ou ser ateu também, com Porque certeza, eu ou não tenho um ter religião. filho, tenho um filho que foi criado, não. Eu sou católica, mas sou aquela que não vai na igreja nunca. Não posso mentir. Eu nunca vou, mas sou católica. E eu tenho um filho mais velho que ele foi batizado
ele fez primeira comunhão, ou seja, eu orientei sobre a religião católica e ele é ateu. Uhum. Pronto, ele estudou Ou seja, todas ateu. as religiões, ele estudou e decidiu que ele é ateu. E é um ateu ativista, Uhum. sabe? Mas ele Legal. fala tudo com base em informação. Ele Uhum. estudou tudo para tomar a decisão dele, a qual eu respeito muito. Porque eu digo que tem muita gente, que pode ser católica, evangélica, umbandista, o que for, que meu filho é muito melhor que muita gente. Porque ele é muito solidário, ele é generoso, ele é respeitoso, é uma pessoa amável, é uma pessoa que tem muita empatia. Então, ele é melhor que muita gente. Ele pode ser ateu, Uhum. mas eu falo para ele, filho, você é ateu, mas você tem uma espiritualidade impressionante. Ele fala, eu falo, você tem uma espiritualidade muito grande. Então, essa coisa assim, de ter religião também pode ser uma pessoa que não tem religião também, que a gente vai Com respeitar certeza. também, Com não é? certeza. Eu acho que isso que você trouxe é formidável, porque quando a gente começa a ensinar para a criança, a nossa religião é essa, a do outro é aquela, sem relativizar valores, dizer, algumas pessoas não têm religião, e na escola, por exemplo, né? Vamos pensar na Páscoa. A escola muitas vezes trabalha com a Páscoa cristã e esquece Sim, da riqueza que é a Páscoa. Porque seria muito interessante se a gente pensasse, né? Eu posso trabalhar numa escola o sentido de Páscoa para os cristãos, o sentido de Páscoa para os judeus, a ausência da Páscoa em algumas religiões e a Páscoa como data comemorativa para quem é ateu. É só uma data comemorativa. Não tem nenhuma exatamente. relação religiosa. Quando eu começo a trabalhar essa diversidade, né, a partir do seu histórico, da sua memória, de como se construiu, aí sim eu começo a construir um pensamento reflexivo, crítico, mais saudável no ponto de vista de compreensão da diversidade. Porque eu não vou relativizar valores. Então, se eu sou uma criança e entendo que os meus pais são heterossexuais, eu também vou entender a partir desse princípio que os pais do meu amiguinho são homossexuais. Ele tem duas mães ou dois pais. Sabe, também a gente parar de pensar que filho é biológico. O filho nasce quando chega e ele pode chegar de forma biológica ou por meio da adoção. Então, o filho nasce quando chega. Como ele chegou é outra coisa. Mas ele nasce para aquela família quando chega. Então, quando a gente começa a falar que nascer é o chegar, a gente também começa a se desvincular dessa separação do que é uma coisa do que é outra. Família ser entendida como qualidade de relação, Neuza. Porque laço consanguíneo nem sempre representa família. Então, Pois eu família é vou lhe dizer qualidade uma de relação. coisa, só dá uma cortadinha aí. Eu escrevi um livro, não sou escritora, tá, professor? Mas Se escrevi um escreveu, livro. é? Se Pois é, escreveu, algumas é? pessoas se chocaram porque eu escrevi as histórias da minha vida. Por incrível que pareça, tem muitas. E muita gente, diria que sim, que 90% das pessoas não sabiam que meu pai não era meu pai biológico, Uhum. né? Minha mãe era uma mulher solteira que tinha a mim, e meu pai era um homem que naquela época era desquitado, né? Que tinha um filho. Eu tinha 1 ano e meio, meu irmão tinha 3 anos, e eles se uniram e viveram a vida inteira juntos. Meu pai é filho de alemão e a mãe do Piauí, Uhum. né? Então, meu irmão era loirinho e eu. Então, muita gente perguntava: Nossa, mas seu irmão é loiro? Aí eu já falava: Meu irmão puxou meu pai, eu puxei minha mãe, mas não contava a história. Porque Uhum. também eu achava que não interessava para ninguém. E aquele era meu pai e pronto, acabou. Eu passei a vida inteira dessa maneira. Ele é meu pai. E ele também. Ele sentia, essa é minha filha. Então, muita gente se assustou quando eu contei a história no livro de que meu pai não era meu pai biológico, né? Porque Uhum. muita gente ainda falava, você é morena, mas você é muito parecida com seu pai, seu rosto, Uhum. né? E eu, quando era criança, assim, quando eu era adolescente, eu ficava toda cheia. Então, realmente, essa coisa biológica, para mim, ela não existe realmente. Uhum. Porque Uhum. o amor, o afeto, a ligação que eu tinha com meu pai era assim impressionante.
sabe? Então, para mim, eu sempre me achei assim, com sangue alemão, Uhum. mesmo Uhum. não tendo. Porque como eu sou Uhum. filha dele, e ele tem um Uhum. sangue alemão, eu também tenho. Uhum. Porque eu Sim. sou filha dele, daquele homem. Então, muita gente se assustou, falando: escuta, você não é filha dele? Não, não sou. E eu coloquei no livro. Então as pessoas falaram: ué, né? Então é muito engraçado. Você está falando que essa parte biológica, realmente eu cheguei Uhum. na família do meu pai. Ele estava lá numa casa com o filho dele, e eu e minha mãe chegamos. Então, a Uhum. partir daquele dia, se formou uma família, né? Meu Sim. pai, minha mãe, eu e meu irmão. Pronto. E assim foi, e é até hoje. Perfeito, né? Então, tanto ele nasceu para vocês como vocês nasceram para ele, é qualidade de relação. Tem tantas pessoas, né, com laços sanguíneos que não estabelecem uma qualidade de relação. E quando eu falo qualidade de relação, é afeto positivo, é compreensão, diálogo, é também entender quando o outro não está bem, ter a paciência necessária. O ser humano tem questões diversas, né? E isso é qualidade de relação. Então, às vezes, as pessoas se ligam muito nessa questão do sangue, mas não tem qualidade de relação, não tem diálogo, não tem compreensão, não tem aceitação do que o outro é. Eu trabalhei muito tempo em escolas públicas e no bairro de Jundiapeba, de Mogi das Cruzes, era muito comum eu presenciar meninas transexuais sendo expulsas de casa já na adolescência em função da sua transexualidade. Então, iam para a rua desamparadas, sem lugar para morar, sem ninguém para acolher. E o que acontecia com elas? Para poder viver, para poder se alimentar, para poder ter um teto, acabavam, em função dessa expulsão da casa, se envolvendo com prostituição. E aí, se a Sim. prostituição não é uma escolha, porque eu também não estou aqui falando que é errado quem escolhe ser um profissional do sexo. Isso eu jamais faria. Quando ser um profissional do sexo não é uma escolha, mas é uma questão que acontece, isso provoca uma angústia. E essa Sim. angústia existencial leva muitas vezes ao uso de droga para você perder a razão, viver uma emoção intensamente, e aí uma tristeza, uma dependência, né? E tudo isso acarreta um problema social. E essas pessoas ainda são discriminadas, excluídas, xingadas, vistas como, né, o resto da sociedade. O que a gente também não pode. Né? Então, uma outra questão que você está falando sobre diversidade, eu acho que a gente também tem que ensinar muito cuidado, né? Às vezes as pessoas passam na rua, olham uma pessoa que mora na rua, vive em situação de rua e fala: você tem que estudar, você quer ser como esse aí? Esse aí já é um ser humano. Então parece que a gente perde o sentido de humanidade, né? Se a gente está numa outra posição que não é essa que nos é ensinada. Ele é um ser humano, ele está ali. Mas a própria sociologia vai chamar esse ser humano de indigente. É você perder, né, a sua dignidade como pessoa. Você passa a ser um indigente. Então, Impressionante, é isso mesmo. para a gente poder pensar numa sociedade complexa, plural e respeitar a diversidade, a gente tem que mudar muita coisa no nosso discurso. É entender que a partir do momento que nós nascemos, nós somos pessoa humana, independentemente da nossa condição humana. E nos constituídos como pessoa, a gente faz escolhas e vivemos em sociedade. Então tem essa dimensão da orientação sexual, essa dimensão do direito à identidade e de personalidade, né? E de você poder escolher a sua religião ou não ter uma religião, de se vestir e se apresentar socialmente como você se sentir melhor, sem pré-julgamento. O como é a educação. Certo. Agora, deixa eu colocar uma coisa, professor, uma coisa meia boba, mas acho que existe uns transexuais, eu não sei, eu às vezes não conheço muito bem as palavras, que eles são muito exuberantes, digamos assim, Uhum. né?
e eles querem chamar muito atenção, né? E acaba chamando realmente, porque às vezes ele é tão exuberante, ele acaba falando alto, ele acaba. O tipo de roupa, de vestimenta, ele quer chamar atenção realmente. Eu acho isso, não sei. Claro que às vezes eu também, eu adoro brilho, eu adoro coisas diferentes, eu também às vezes saio na rua e chamo atenção e quero chamar atenção. E essas pessoas que são mais assim, mas elas estão vestidas de mulher e tudo mais. Eu tenho assim uma coisa com o banheiro, por exemplo. Uhum. Para mim, essas pessoas tinham que entrar no banheiro de mulher. Uhum. Porque eu fico imaginando uma pessoa dessa entrando no banheiro de homem. Uhum. Por exemplo, não sei, eu posso estar totalmente errado e você fala para mim se eu estiver, que eu estou aqui para aprender. Tami, Tami, se ela entrar para mim no banheiro de mulher, para mim eu não acho ruim. Uhum. Para mim ela pode entrar em qualquer banheiro. Ok, está ok. Uma lésbica, se ela tiver toda com roupa de homem, ela pode entrar em qualquer banheiro. Agora, um transexual, que ele está. Transexual é aquele que se veste de mulher, não é isso? É. O que se veste de mulher, você tem. O que eu estou falando é aquele que se veste de mulher. Pronto. É. Então, Ele entrar no banheiro de homem, gente, não entra na minha cabeça, que para mim isso está errado. uhum. Como que É. ele, com roupa de mulher, se sentindo mulher, ele vai entrar no banheiro de homem? Existem muitos. É porque assim, embora as pessoas tenham um certo receio de usar essa palavra circula, inclusive na comunidade LGBT, ela existe e muitas pessoas se autodeclaram travestis. Isso, acho que era isso que eu queria falar, era o travesti mesmo. É. Que na hora eu não achei a palavra, travesti. Isso mesmo. O travesti, necessariamente, ele não é uma pessoa transexual. Ele pode ser um transgênero ou não, entende? Certo. Ele pode se autodeclarar. Por quê? Por que eu estou falando isso, sabe? Eu trabalho muito tempo com as questões de inclusão social. E se tem algo, né? Por exemplo, eu, como alguém que pesquisa a área, eu não vou usar o termo deficiente auditivo, por exemplo, só para entender um pouquinho. Quando se trata de uma pessoa que faz uso da Libras, da comunidade surda, porque ela é uma pessoa surda. Mas se eu percebo que a pessoa é surda, mas ela chega para mim e se autodeclara como deficiente auditivo e não como surda, antes de eu impor o olhar, eu tenho que entender como ela se autodeclara. Sim, sim. Entende? E a partir da autodeclaração, respeitar o modo como ela se vê na sociedade. Então, quando as Inclusive, só pessoas. uma partezinha, eu sei que eu estou te cortando, Pode mas eu falar. queria só falar sobre o Papo Cabeça de terça-feira que vem. Não percam, quem vai estar com a gente, Ari Protásio, que é cego. Então, quando você Sensacional, não falou isso, eu perceberemos. já lembrei. Ari Protásio, gente, estejam aqui para ver. É um homem brilhante, alegre, toca piano, canta e é cego de nascença. É uma pessoa incrível. Eu até hoje ainda falei para o meu marido: ai meu Deus, como é que eu vou anunciar o Ari? Eu digo que ele é deficiente visual ou que ele é cego? Aí meu marido falou: pergunta para ele. Eu falei: eu vou perguntar, mas eu vou dizer para ele que eu queria chamar ele de cego, porque cego é cego. E o deficiente visual, às vezes ele enxerga um pouquinho, né? Alguma coisa assim. Agora o cego é cego e pronto, acabou. Né? Então, Uhum. gente, não percam, já fazendo a propaganda do Ari Protásio, terça-feira que vem, às 20h30, no Papo Cabeça. Um cego maravilhoso e divertidíssimo. Desculpa, Eduardo, Imagina, desculpa. É que adorei. você falou disso e eu lembrei na hora do que nós vamos conversar, que é sobre é um cego maravilhoso. E aí, então existem pessoas que se autodeclaram travestis, né? Tem homens que se vestem de mulher, são homossexuais ou não, e se autodeclaram, por exemplo, isso pode acontecer, você faz o show num shopping, né? E você precisa usar o banheiro, você está vestido de mulher. E aí, independente de ser homossexual ou heterossexual, existem as pessoas que são drag queens, que em grande maioria são homens homossexuais, né? E também os transformistas. Então são
categorias diferentes. Quando eu falo categoria, é o modo como a pessoa se agrupa, como ela se Então, o entende, como ela se apresenta. travesti é diferente do transformista? É diferente. É? É Em diferente. que eu não entendi? E Então, o, e o essa eu não sei. então, e também tem o crossdresser, que é Pronto, uma agora você outra. complicou. Aí você É, ó, complicou. Pronto, aí vamos lá. complicou para mim. Ó, crossdresser é um homem que pode ser heterossexual ou homossexual. Ele não é transexual. Ele não quer mudar de sexo socialmente, não quer se apresentar como sexo oposto socialmente, né? Mas ele tem um fetiche de realização, de um momento, uma fantasia. Então ele se veste de mulher, ele faz uso de lingerie em alguns momentos. Às vezes para se fotografar, às vezes para se relacionar com outra pessoa, e muitas vezes se relaciona com mulher. Então a pessoa pode ser um homem heterossexual, crossdresser, usar um baby doll e ter relação com uma mulher. É uma fantasia. Né? Esse é o crossdresser, eles existem. A novela mostrou, uma novela da Globo muito interessante. O cara, ele era casado com uma mulher e ele gostava de usar lingerie feminina. Nossa, como Calcinha, isso? né? Calcinha de É, mulher, eu calcinha. lembro. Eu lembro. É. Então aí você vê, né? Tá no universo da fantasia. São os crossdressers, eles existem. A Certo. grande questão é que muitas vezes a pessoa vai se descobrindo transexual a partir da prática do crossdresser. Então ela veste uma roupa feminina, escondida da família por conta da opressão, vai se realizando com aquilo e vai se entendendo. Em primeiro momento, a pessoa pode se achar homossexual ou bissexual, mas a questão da transexualidade vai além dessa questão da orientação sexual. É uma necessidade de adequar a minha subjetividade, o modo como eu me entendo, como eu me sinto, como eu me vejo, né? Adequar o meu corpo a isso. E não necessariamente uma pessoa transexual vai fazer uma cirurgia de mudança corporal, de adequação corporal. Certo. Né? Eu posso Certo. me autodeclarar transexual, mas querer permanecer com a minha genitália. A minha transexualidade, que aí é chamado de transgeneralidade, não transexualidade, ser um transgênero. Então eu mantenho a minha genitália, eu gosto dela, preservo, mas vou me relacionar na sociedade, se eu nasci homem, como mulher, entende? E quero me apresentar como mulher, e pronto. A transexualidade envolve também esse processo de alteração da genitália, de adequação da genitália. Nasci homem, me sinto mulher, vou adequar meu corpo à minha subjetividade e também quero ter o órgão feminino. Ou vice-versa. O mesmo acontece com um homem trans. Né? E existe o travesti. O travesti já é uma nomenclatura mais usada de uma forma mais marginalizada, inclusive. Né? Porque normalmente as pessoas que se autodeclaram travestis são esses homens que muitas vezes têm relação hétero ou homossexual, mas que trabalham na rua como profissionais do sexo. Ah, então travesti ele trabalha como profissional do sexo. Na maioria das vezes. Nem sempre. Certo. Mas é que a gente sempre também vai esbarrar. Por exemplo, Rogéria. Rogéria é uma grande artista, mas que não se declarava. A Rogéria nunca se declarou. Né? O Astolfo, ele sempre falava, eu sou Astolfo, mais Isso. conhecido como Rogéria. Ele brincava dessa forma Certo. porque na concepção da Rogéria, né, ele sempre foi um travesti. Entende? Então, assim, na concepção, né, da Rogéria, ela não era transformista, ela não era drag queen, ela não era transexual nem transgênero, ela era um travesti. Por isso que eu falo que é muito, muito significativo que a gente entenda, quando se trabalha com diversidade, o modo como a pessoa se autodeclara. Eu não posso impor a pessoa, ah, não, você é assim, Rogéria, você é uma transgênero, você não sabe. Claro que não, ela é o que ela diz. Não cabe a Mas mim eu vou dizer o que ela é. perguntar para ela o que ela é. A própria pessoa Se ela é fala, Neuza. transformista, que eu ainda não entendi o transformista o que ele é. Ah, Você ótimo. hoje deixou minha cabeça toda enrolada, hein? Ó, o Como é transformista, que eu faço? Eu vou perguntar. olha, Como eu é vou dar que uma é? dica. Se você perceber, Tá, quando eu faço live, por exemplo, ou quando eu converso com uma pessoa, eu nunca apresento a pessoa. Eu peço que a pessoa se apresente. Por quê? certo. A partir do modo como uma pessoa se apresenta, eu já posso fazer uma avaliação do modo como ela se autodeclara, como ela se sente. Então, se eu convido uma pessoa,
que acontece, por exemplo, né? Na autodeclaração, na apresentação dela, ela fala para mim, eu sou um homem trans, teólogo, eu já penso, ele se declara como um homem trans. Mas mesmo sabendo que ele é um homem trans, se ele não se declarar homem trans, eu não vou tocar nesse assunto durante a live. Certo. Entendeu? Eu não vou tocar nesse Certo, assunto. entendi. Porque eu vou esbarrar na subjetividade dele. Então, se ele disser, eu sou um Certo. homem, teólogo, não cabe a mim dizer, mas você é homem trans, não cabe. A Certo. gente tem que, dentro dessa questão da complexidade, da pluralidade, mesmo que uma pessoa, né, seja preta, mas ela ainda não tenha descoberto a sua negritude, a importância da história de África no Brasil, a sua ancestralidade. Se a pessoa falar para mim, né, eu sou moreninho, eu não vou dizer para ela, não, você é negro, você tem que admitir. Não. Naquele momento, né, ela se autodeclarou daquela forma, então cabe a mim respeitar a autodeclaração dessa pessoa. E a partir daí a gente vai, né, conversando, dialogando, até que a pessoa vai tendo percepções diversas. Por meio do diálogo a gente vai se Certo. desenvolvendo, crescendo, aprendendo, né? E você Agora, o falou, transformista. Então, me fala ah, do transformista. o transformista. Olha, Preciso o aprender transformista, tudo. Eu preciso aprender tudo. o transformista é uma autodeclaração profissional. Então, por exemplo, homens que podem ser homossexuais ou heterossexuais se transformam numa personagem feminina para se apresentar em Como shows. ator, como se faz um ator. Como um ator, mas ele se autodeclara transformista. Eu conversei com a Lola Chaplin, Manolo, um ator brilhante, né, que incorpora a marrom. E eu fiquei muito lisonjeado, porque inclusive quando eu conversei com o Manolo, ele se apresentou para mim, do jeito que a gente fala, montado, vestido de marrom. Então ele deu vida à Lola Chaplin, a Lola Chaplin incorporou a marrom. Para mim foi de uma, assim, eu não tenho como agradecer o que ele fez e o que o Lorenzo, que dá vida a drag queen, né, Gervásia Boreal, fizeram. Porque isso Então, demanda. mas drag queen transformista é a mesma coisa? Não, não. O transformista, olha só. Se você tem a Lola Chaplin, que incorpora marrom, ela é uma transformista. Ela está incorporando uma cantora, né? Mas também tem a Silvete Montilla, que se declara transformista. Se você Sim, pegar certo. as pessoas que fazem show, né, com mais de 40, 50 anos, normalmente elas falam que são transformistas. Quando você pega o pessoal, né, de 30 e tal, eles se declaram drag queens. O que são os drag queens? Certo. Os drag queens também existem inúmeras categorias, Neuza, né? Tem as caricatas, que fazem comédia a partir de uma caricatura do feminino. Tem as que fazem dublagem, e aí Britney Spears, Madonna, Beyoncé, né? E você tem aquelas que são apresentadoras, mas são homens que se reconhecem no seu gênero como homem cis. Quando você se reconhece no seu gênero biológico, você é chamado de cis, homem cis, Certo. mas que se vestem de mulher, né? Se maqueiam, põem peruca e vamos lá, e se apresentam em casas noturnas, fazem seu show. São as drag queens. As drag queens, elas carregam bastante a maquiagem, porque elas gostam, de fato, de brincar com essa questão do universo feminino. Mas ela pode ser heterossexual, a drag queen? Pode, pode, sim. Tem espaço para todos. Uma vez que você se veste de mulher, né, apresenta uma personagem e vai para o palco, você está fazendo uma drag queen. Isso independe da sua orientação sexual. Acho que em grande maioria são os homossexuais, até porque a homossexualidade te dá uma liberdade que é muito interessante, embora as pessoas não pensem nisso. Né? Se eu quiser, por exemplo, me vestir daquela forma toda que o drag king se veste, eu não vou ser drag queen. Vai também. Que eu sou hétero, ou não. Ou posso ser Não, mulher, aceitar, mas eu quero me vestir igual uma drag queen. Eu sou a não, drag não vai. queen ou não? Então, não vai ser igual. Você vai ser uma drag queen, porque drag queen é uma categoria de trabalho. É uma drag queen, de categoria de trabalho. De trabalho. Entendi. Você criou uma personagem, você estereotipou essa personagem, você deu brilho a essa personagem? Pode. Só que eu, até hoje, nunca vi uma mulher fazendo uma drag queen.
Mas eu conversando, Sou inclusive, eu a com a Gervásio próxima. Gabriel. Você vai ver Então. eu. Sou doidinha para ser uma drag queen, meu filho. Por um dia, pelo Então, menos. Sou tá doidinha. vendo? O dia que eu for, eu vou então, te mostrar. Falar, olha, eu aqui de drag queen. Sou doida para ser. E meu marido, sabe, eu falo para ele, ô meu filho, eu queria tanto por toda essa roupa, dançar como uma drag queen pelo menos um dia. E Então tem tem um que programa da realizar. televisão que faz isso, né? Uhum. Tem um programa na televisão que faz isso. Eu adoro assistir. Eu falo para ele: olha aí, é isso que eu queria fazer por um dia, ser uma drag queen. Então, tem espaço. Eu ainda não vi uma mulher sendo drag queen, mas claro que sim. Né? Inclusive, o que a gente luta bastante é por essa liberdade de expressão que não pode né, se minimizar a partir de conceitos normativos que tiram essa felicidade de você poder se apresentar como você quer. Então, se a gente está falando de diversidade e pluralidade, claro que uma mulher heterossexual pode ser uma drag queen. Claro que sim. E aí você pensa, mas eu já sou mulher, vou me vestir de mulher? Mas a drag queen não deixa de ser uma caricatura do feminino. Então, né, você vai Certo. pôr uma peruca cor-de-rosa gigantesca tal. Eu costumo dizer assim, por exemplo, a Elke Maravilha era a personalidade dela, né? Mas ela sempre se apresentou montada. Certo. Exatamente. Sempre. Sempre. E ela era heterossexual. Sim, É verdade, ela sempre se apresentou montada. Exatamente. sempre, né? Exatamente. Mas aí também havia a proposta. Ela se apresentava montada, mas dentro de uma proposta, sabe, de parecer alguém que mexia com os valores sociais, com as representações de moda e etc. Mas se ela subisse num palco, dublasse e fizesse um show, estava ali uma drag queen. Né? Isso é muito, muito significativo a gente pensar. Porque dentro dessa concepção de diversidade, o que a gente não pode mais é achar que as pessoas precisam se encaixar. Certo. Né? Interessante, interessante. Poxa, é um aprendizado bacana, né? Então, assim, eu chego à conclusão que para ter uma inclusão vai demorar. Total vai demorar. Eu acho que É. as nossas próximas gerações, eu acho que elas vão ter uma aceitação melhor, também depende da educação que os pais vão dando, né? Os pais Uhum. vão dando, eu acho que isso E eu acho que aquela que também não é educada para aquilo, ela vai perceber que o mundo está muito modificado, né? Que o mundo dela já está diferente, né? Assim como foi, por exemplo, a virgindade, né? Existiu Uhum. um tempo que se você casasse e não era virgem, você não contava para ninguém. Uhum. Ninguém podia saber, era só você e seu namorado, só você e seu marido. Hoje não, hoje é uma coisa natural, natural, né? Perder a virgindade é uma coisa natural. Ninguém fica de olho perguntando, falando que feio, que nada, né? Uhum. Então eu acho que essa questão também dessa diversidade biológica também vai assim, vai acho que aos poucos vai melhorando, acredito eu, né? Uhum. Vai sendo alterado. Eu acho que na medida em que a gente vai renovando o pensamento, a gente vai se abrindo, vai tendo empatia com o outro, vai sentindo o sentimento do outro. Eu acho que o diálogo, ele permite que a gente consiga entender o outro melhor, quando existe diálogo. Né? Exato. E a partir disso a gente vai construir outros valores. Eu penso que esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. Sim, sim. Bom, Eduardo, nós vamos, eu acho que ter que acabar. Já são 10 horas, já estamos a 1h30 conversando. O papo cabeça geralmente é de 1 hora, mas quando a gente tem um papo assim incrível, a gente acaba extrapolando mesmo, né? Olha, foi O uma papo delícia. tá muito bacana. Eu agradeço muito a você, porque o papo foi ótimo. Eu acho que deu um aprendizado para mim, eu acho que para muita gente também. Eu acho que é bacana a gente conhecer sobre isso.
a gente poder ensinar o outro que está ao nosso lado, que às vezes está tirando um sarrinho de uma pessoa, de um jovenzinho, porque ele está um pouco mais afeminado, a gente saber conversar, é importante a gente aprender. Eu bato palma para quem quer fazer a inclusão mesmo, né? As empresas, a outra. É um início, é um início. Vamos ver como um início, né? E eu agradeço muito a sua gentileza de estar aqui. Te desejo muita sorte. Eu sei que você é candidato a vereador. Te desejo muita sorte. E eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente. Não esqueçam que na terça-feira, né? Precisa das suas mídias. Vamos falar as suas mídias, tá? Antes que eu esqueça, das suas mídias sociais. E não esqueçam que terça-feira, às 20h30, nós teremos aqui o Ari Protásio, cego, que toca piano e é muito alegre e divertido. Suas mídias sociais, Eduardo. Primeiro, muito obrigado por esse convite, adorei falar com você. Por enquanto eu sou pré-candidato, mas vocês podem me achar... é pré-candidato? Ok. Pré-candidato. Vocês podem me achar, né, no Instagram, @EduardoCG18, aqui no Facebook, Eduardo Campos, e o meu site pessoal, www.eduardocg.com. Estou aberto e à disposição de quem quiser fazer live, conversar, bater um papo. Conta comigo. Obrigado, Neuza. Eu que agradeço e boa sorte, muito sucesso. Um grande beijo a você e beijo a todos vocês que nos acompanham. E terça-feira eu espero estar junto com vocês novamente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Beijo, boa noite.